Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui com a gente. Hoje, o nosso foco é uma notícia super importante para quem está de olho na residência médica para 2026, viu? A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, a SMS Vitória, acabou de soltar o edital do processo seletivo deles. A gente está com os detalhes aqui fresquinhos do Diário Oficial lá de Vitória, publicados agora no início de setembro de 2025. E a ideia é a gente destrinchar mesmo, sabe? Olhar os pontos cruciais, datas, vagas, como é que vai ser a seleção, enfim, tudo aquilo que é essencial para quem está pensando em concorrer. Certo, então vamos lá. O que esse edital da SMS Vitória traz de concreto pra gente? Bom, começando pelo básico, né? As datas. E aqui, olha, tem que ter atenção total, porque o calendário é apertado. As inscrições, elas abrem no dia 20 de outubro e vão até 19 de novembro de 2025. E um detalhe interessante logo de cara, o edital não fala nada sobre taxa de inscrição. Além disso, isso é um ponto logístico chave. A entrega dos documentos para análise curricular, que é a segunda fase, né? Ela acontece junto, durante o mesmo período das inscrições. Isso, essa simultaneidade é um ponto que chama atenção mesmo. Primeiro, essa história da ausência de taxa pode sim aumentar o número de candidatos, né? Deixar a coisa talvez mais concorrida. Mas mais do que isso, essa exigência de entregar a documentação do currículo junto com a inscrição. Nossa, isso exige uma organização prévia muito grande do candidato. Não é algo que dá para deixar para a última hora. Sabe, o candidato tem que ter o currículo pronto, atualizado e mais, todos os certificados, comprovantes, tudo digitalizado, organizado, bem antes do fim do prazo. É quase um projeto à parte, né? Além da preparação para a prova. Exato, quer dizer, a corrida já começa bem antes da prova em si. E como é que funciona a seleção? O edital fala em duas etapas principais. A primeira é a prova objetiva. Essa está marcada para o dia 24 de novembro de 2025. E a segunda é a tal da análise curricular, que usa aqueles documentos entregues lá na inscrição. E o ritmo depois da prova, olha, é intenso. O gabarito preliminar e a pontuação do currículo devem sair já em 26 de novembro. E o resultado final, logo depois, 3 de dezembro de 2025. Tudo muito rápido, muito condensado. É interessante essa estrutura de seleção combinada com essa velocidade toda. A prova objetiva, bom, ela funciona como aquele filtro mais tradicional, né? Avalia o conhecimento técnico, a base teórica que o pessoal construiu na faculdade, na preparação. É um método clássico, assim. Por outro lado, a análise curricular, ela dá uma outra visão, né? Uma visão complementar. Ela permite olhar a trajetória do candidato, as experiências práticas, se participou de pesquisa, eventos científicos, estágios. Talvez a ideia seja buscar um perfil assim que mostre não só o conhecimento, mas também tipo um engajamento, iniciativa, talvez uma afinidade com a área. E essa rapidez toda no cronograma, com o resultado saindo dias depois da prova, isso coloca uma pressão extra, né? Exige que o candidato esteja mentalmente preparado para lidar com o resultado e os próximos passos quase que na hora. Uma pressão em tanto, com certeza. E falando das vagas em si, o que esse edital da SMC Vitória oferece especificamente? O documento é bem claro nisso. São 5 vagas. E todas para a especialidade de medicina de família e comunidade. Se a gente pensar nisso no contexto maior da saúde pública aqui no Brasil, a medicina de família e comunidade, a MFC, ela tem um papel estratégico, né? Fundamental. É a base da atenção primária à saúde, a APS. A porta de entrada do SUS, basicamente. Então, quando uma secretaria municipal, como a de Vitória, decide direcionar as vagas de residência para a MFC, isso sinaliza uma política, uma intenção clara de fortalecer essa base do sistema. Os médicos de família e comunidade são aqueles que atuam ali na ponta, né? Com prevenção, acompanhamento dos pacientes ao longo do tempo, coordenando o cuidado no território. Investir na formação deles tem um potencial de impacto direto na saúde da população local. É bem relevante. 5 vagas pode não parecer muito em escala nacional, mas para um município
É um reforço direcionado e importante para a APS, sim. Faz todo sentido pensar nisso como algo estratégico para a rede municipal, né? Agora, um ponto que o próprio material de origem destaca e que a gente sempre bate na tecla, a responsabilidade de acompanhar as publicações oficiais. É muito importante que cada pessoa interessada fique de olho direto na página oficial do processo seletivo. Edital pode mudar, né? Exatamente. Isso aí é do candidato, não tem jeito. Editais são documentos meio vivos assim. Podem surgir retificações para corrigir algum errinho, adendos para complementar alguma informação, ou até comunicados com novas orientações. Ignorar uma atualização dessas, por menor que pareça, pode custar caro. Pode ser perder um prazo de recurso, deixar de cumprir algo que mudou, ou até, ser desclassificado por não saber de uma regra nova. Ficar monitorando direto a fonte oficial não é só uma dica, é parte do jogo. Imagina se muda um detalhezinho no formato de entregar o documento do currículo. Se não perceber, já era aquela pontuação. É um ótimo lembrete sobre o cuidado necessário nesse processo todo. E por falar em processo e preparação, esse cronograma apertado e a avaliação dupla, prova e currículo, colocam ainda mais peso na estratégia de estudo e organização. Não basta só saber a matéria, tem que saber gerenciar o tempo, os recursos. De forma eficiente. E pensando justamente nessa estratégia, nesses recursos para encarar o desafio da prova objetiva com um cronograma tão na conta, vale a pena conhecer ferramentas que ajudam a otimizar o tempo, né? Olha, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é: entra agora em medical.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, aqueles resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Essa questão da preparação é complexa, né? Tem várias frentes. Ferramentas como esses bancos de questões grandes, que trazem não só as provas antigas, mas os comentários, as resoluções detalhadas, elas são muito valiosas mesmo. Porque aí o estudante não só vê se acertou ou errou. Dá para entender a lógica da questão, sacar quais temas caem mais ou as pegadinhas típicas de cada banca. E principalmente, ver onde estão as próprias dificuldades para focar o estudo ali. Isso é essencial num cenário de muita concorrência e pouco tempo, como é a residência no geral, e nesse caso da SMS Vitória com esse cronograma rápido. Mas, como a gente já falou, a preparação não é só para a prova objetiva. A organização dos documentos do currículo, fazer isso antes, de forma estratégica, é tão importante quanto, dado o peso dessa fase e o prazo ser junto. Verdade. É uma preparação que tem que correr em duas pistas ao mesmo tempo. E se a gente der um passo atrás, olhar um pouco além desse edital específico de Vitória, o cenário geral da residência médica no Brasil tem muitos processos seletivos rolando, ao mesmo tempo ou um depois do outro. O material que a gente viu até mencionava a utilidade daqueles calendários gerais que juntam essas datas todas. Exato. Esse é um ponto crucial para a maioria dos candidatos, eu diria. A realidade para quem busca uma vaga de residência no Brasil é essa. Geralmente se presta várias provas, vários concursos. Cada lugar federal, estadual, municipal, filantrópico, privado, tem seu edital, seu cronograma, suas regras, seu jeito de prova. E às vezes até focos diferentes no currículo ou no perfil que buscam. Então gerenciar tudo isso, prazo de inscrição diferente aqui e ali, taxa quando tem, logística para viajar para fazer prova em outro lugar, se adaptar a estilos de questão diferentes, se preparar para entrevista ou prova prática se tiver. Isso transforma a busca pela residência num verdadeiro exercício de gerenciamento de projeto pessoal. Exige muita organização, resiliência e uma estratégia clara para não perder chance ou pirar no processo. Nossa, uma operação de guerra mesmo. Logística e mental. Bom, então tentando amarrar aqui os pontos principais dessa nossa análise do edital da SMS Vitória para 2026, o que fica de mais importante. Temos um processo seletivo anunciado, com 5 vagas bem focadas em medicina de família e comunidade. A seleção é em 2 fases,
prova objetiva e análise curricular. E o destaque é a entrega dos documentos do currículo já na inscrição. O cronograma é super ágil, tudo acontece ali entre fim de outubro e início de dezembro de 2025. As mensagens principais para quem se interessar são: atenção total aos prazos, organizar a papelada do currículo com antecedência e ficar grudado no site oficial para qualquer novidade. Perfeito. É isso. E essa divulgação, sabe, além de ser uma notícia específica sobre Vitória, ela acaba convidando a gente a pensar um pouco sobre as tendências, as prioridades na formação médica e na saúde pública. Esse foco claro em medicina de família e comunidade, por uma gestão municipal, ele reforça a discussão sobre valorizar a atenção primária, né? A APS. Isso leva a gente para uma questão maior, que vai além dos detalhes do edital. Como é que esse tipo de direcionamento estratégico, se ele fosse adotado de forma mais consistente por outros gestores, outras instituições, como isso poderia impactar a médio e longo prazo, não só o perfil dos médicos que a gente forma no país, mas a própria capacidade de resolver problemas e a equidade do nosso sistema de saúde. Quais seriam os indicadores para medir isso e quais os desafios para manter essa aposta na APS? Fica aí, né? Algo para a gente pensar para quem acompanha a área.